Aqui está dizendo que as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens haviam, sim, mas também haviam aquelas que precisavam de cura e libertação. Amém, igreja? Amém. Nós, quando vamos servir a Deus, não estamos totalmente curadas. Nós vamos, às vezes, com muita enfermidade. Vamos, às vezes, servir a Deus com muita dor. Vamos, às vezes, servir a Deus com mágoa. Amém? Amém. Mágoa do inimigo. Dor das tempestades que a gente já passou na vida. Enfermidade porque somos seres humanos. Somos falhos e também somos de carne. E a carne adoece. A alma procura o seu Criador. E com o Criador a gente se torna uma vencedora ou um vencedor. Amém, Jesus. Amém? As fraquezas sempre vão existir. A dor sempre vai existir. Mas Deus nos criou para servir. Amém? Amém. Deus nos fez para sermos mulheres capazes de mudar o mundo que Ele, outrora, havia se arrependido de ter feito. Nós mulheres temos o poder de mudar muita coisa. Porque quando a gente se levanta em casa, a gente consegue determinar certas coisas. Conseguimos educar os nossos filhos. Conseguimos até endireitar os nossos próprios maridos. Amém? Amém. Quando uma mulher se levanta, a família dá glória. Sabe por quê? Porque vai levar consigo muitas almas. Glória a Deus. Muitas almas vão se converter através de uma mulher quando se levanta para servir a Deus. Glória a Deus. Dizendo que ainda existiam ainda várias mulheres na Bíblia que foram curadas e que se levantaram para servir a Deus. Como, por exemplo, temos a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue ficou 12 anos com aquela doença. Mas quando ouviu falar de Jesus passando, ela disse: que tal somente tocar na sua veste? Glória Amém, Jesus. Amém? Amém. E ela foi curada pela fé. A nossa cabeça nos faz pensar boa coisa se a gente olhar para uma coisa boa. E a coisa boa, nada mais, nada menos do que Deus. Amém. Amém? Amém. E também ainda podemos ver outras, como Ana, como Rebeca. Tem muitas mulheres na Bíblia que se levantaram, que ouviram falar de Deus, que foram curadas, que se arrependeram e que seguiram a Deus. Amém. Eu vou vos falar mais uma vez da história, um pouquinho da história de Rebeca. Rebeca foi abençoada para ser a mãe de multidões. Ela foi mãe de muita gente. Mas por quê? Porque ouviu a voz de Deus. Amém. Ainda temos também a história de Ana. Né? Ana pediu muito a Deus para ter filho. E Deus concedeu este filho a ela, que chamou-se Samuel. Amém. A gente, quando pede a Deus com fé, Ele dá. Mas Ele dá para a gente conseguir também educar, para a gente também conseguir guardar, para a gente conseguir guiar. Tudo que a gente pede a Deus, temos que saber conduzir. Amém.
Não devemos pedir só por pedir. Não haja por emoção. Porque quando você pede, Ele vai te dar. Mas tens que saber que você é que pediu. Se você não cuidar, tem consequências. Se você não guardar, tem consequências. Se você não guiar, tem consequências. Quantas de nós temos filhos que não são obedientes? Mas nós pedimos filhos a Deus. E o que é que nós fizemos? Temos que insistir para que eles andem na linha. Temos que bater a nossa cabeça para que eles sejam umas crianças educadas, que possam ser exemplo na sociedade. Mas às vezes a gente nem consegue. Muitas das vezes a sociedade já lhe prepara. Melhor do que nós, né? Mas para o mal. E o que a gente faz? Vamos à procura do Criador. Aquele que um dia nós dobramos o joelho para pedir esta bênção. Amém. Amém? Amém. Porque Ele vai saber endireitar. Vai saber te dar a direção para você endireitar. Amém. A mulher que se levanta para adorar a Deus, essa mulher é guerreira. Mulher guerreira não é só aquela que sofre. Eu estou sofrendo. Mas você está sofrendo, mas o que você faz para acabar com esse sofrimento? Muitas das vezes a gente dá nome de guerreira só porque vamos ver, não, essa mulher é guerreira porque sai de manhã cedo, está a fazer isso, está a fazer aquilo. Ok. Vai sair, vai trabalhar, vai lutar para sobreviver, sim. Mas e depois? E a sua alma não está cansada? A sua alma não precisa ser restaurada? A sua alma também não precisa de ser alimentada? Amém. O trabalho não é tudo. O guerrismo não é trabalhar todos os dias. É também orar. É também servir a Deus. Glória a Deus. Ser guerreira é servir a Deus. A obediência de uma mulher é quando ela se levanta para servir a Deus. Não quer dizer que você vai parar de trabalhar. Amém? Amém. Amém. Não quer dizer que você vai parar de fazer as suas coisas. Mas você tem que ter tempo de adorar a Deus. De se ajoelhar e pedir a Deus. Agradecer todos os dias. Amém? Amém. Eu tenho dito assim, às vezes não preciso dobrar o joelho. Às vezes em pensamento eu andando, eu posso cantar, posso falar. Sabe quando você está sozinha e você fica parecendo tanto falar sozinha? Uma vez eu passando na rua, de repente me deu vontade de ficar a falar. Eu estava assim a falar algumas coisas que estavam a me deixar um pouquinho triste. E eu senti que alguém me pegou no ombro. Mas foi uma mão tão suave. Pegou no meu ombro. Eu senti presença de alguém. Amém. Então eu olhei atrás. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Só estava ninguém. E foi... eu vivia aqui atrás da igreja. E eu frequentei muito esse jardim aqui. Esse parquinhozinho. Então eu estava naquele lugar. E não tinha mesmo ninguém, nem criança, nada. E estava um sol. Eu disse, não pode. Eu senti alguém me pegar, mas pronto. E fui para casa louvando. Eu ainda estava grávida. Amém, Jesus. Quando eu cheguei em casa louvar, meu marido me disse, olha, vamos sair. Vamos passear um pouco. Aí estávamos a passear, de repente vimos a igreja. Ele era católico. Ou é católico, né? Que ele diz que ainda é. E ele que viu a placa da igreja. Sim. Não, aqui tem uma igreja perto de casa. Eu disse, pois é.
E eu até que estava assim, não queria ligar muito, mas ele estava tão ansioso para entrar. Depois ele disse, tem culto amanhã. Vamos? Eu olhei para ele, sem vontade, mas eu disse, tá bem, vamos. Lá, chegou outro dia, no domingo viemos tão cedo, que a igreja ainda não estava aberta. Ele preparou-se e ainda preparou a minha roupa. Eu ainda estava com sono, não queria ir. Ele preparou a minha roupa. Mas sabe, depois que eu entrei na igreja e depois saímos, ela disse, eu gostei da igreja. Gostei da pregação, é suave, não tem muito escândalo. Eu disse, pois é, mas eu não gostei muito. Aí, tá bom, mas eu gostei. Tá bom. Depois eu fiquei a pensar, quando eu estava a falar sozinha, na sexta-feira, eu estava a reclamar que eu não estou indo na igreja, que eu estou sentindo falta de alguma coisa aqui desde que eu cheguei em Portugal, de que eu conheci ele e pronto, estamos indo bem, mas eu não estou me sentindo ainda bem. Eu queria ir na igreja com ele. Eu estava desabafando isso no caminho, falando sozinha. Mas ele é que teve a vontade de vir para a igreja primeiro. Então, tudo que a gente pede a Deus, Ele dá. Amém. Às vezes a gente nem dá conta quando Ele dá. Às vezes a gente nem percebe, mas Ele dá. Glória a Deus. Precisamos de ajuda, Ele envia até pessoas para nos ajudar. Oraste hoje, às vezes depois de uma semana ou de um mês, aquilo acontece e você já nem está lembrada daquela oração. Oraste hoje para o teu marido um dia vir sentar também aqui contigo. Não é hoje que vai ser respondido. Às vezes você vai esquecer dessa oração, mas um dia vai estar aqui. Amém. Glória a Deus. Vai estar aqui. Hoje assim eu fico tão feliz porque ela até já fala em casar aqui nessa igreja. Antes era, não, temos que casar na católica. Eu ficava, ai meu Deus, com as estátuas aí eu não sei. Não sei. A estátua, na Bíblia, Deus condena a estátua. Por isso é que eu falei da estátua. Eu cresci na católica. A minha mãe é católica, a 100%. Ela não aceita ir para outro lugar. Eu cresci na católica, eu ia ser madre. Iam me enviar para fora. Ainda pequeno. Quando eu fui para o convento, só para me mostrarem, eu peguei susto de todas as estátuas que estavam lá. E até hoje eu falo, estátua não é boa coisa. Eu peguei susto. E era estátua bonita. Jesus lá pregado e tal. E aí você me perguntava, mas Jesus é assim mesmo? E eu perguntei numa irmã, Jesus é assim, irmã? Ela disse, é, minha filha. Ele foi crucificado e assim. Eu disse, amém. Mas eu não quero ir para o convento. Meu pai disse, você vai. Já arrumamos suas malas, você vai. A minha mãe é da católica, ela disse assim, eu quero que ela cresça mais um pouco. E aí começou a confusão. A irmã, muito boa, essa irmã. Disse assim, não, minha filha, ouve a tua mãe e depois você vai. Porque eu já fui para o convento pequeno e não gostei muito, mas tive que me acostumar. Então você ouve a tua mãe e depois você vai. E assim foi a minha história. Que depois eu fui para o Brasil estudar.
Não sei se lá no convento ia ser melhor. Não posso dizer nada. Mas tudo Deus sabe. Amém. Tudo Deus sabe. Glória a Deus. Não condeno ninguém, porque eu não tenho esse poder. Mas tudo Deus sabe. Amém. Coloca tudo nas mãos de Deus. Os teus planos, os planos dos teus pais, porque muitas das vezes os nossos pais nem querem uma coisa para nós. Então, isso também podemos contar em oração. Que Ele vai nos conceder uma resposta. Amém? Amém. Levanta, irmã. Levanta. Seja submissa a Deus. A submissão é uma obediência.